E na Bíblia Sagrada, na palavra do nosso Senhor, nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, infinito, único, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o quinto livro, nosso livro número 5 do Novo Testamento é justamente Atos dos Apóstolos, o caminho da missão, que ele vem depois do Evangelho segundo São João, que nós fizemos a leitura no último vídeo, né? Portanto, Atos dos Apóstolos, o quinto livro, né? Nosso livro número 5 no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo. Atos dos Apóstolos, o caminho da missão. Capítulo 1, versículos 1 a 11. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Recebendo o mesmo Espírito que guiou toda a missão de Jesus, os apóstolos estarão preparados para testemunhar Jesus, continuando o que ele começou a fazer e ensinar. Essa é a tarefa apostólica de todos os cristãos que formam a comunidade de Jesus. Através do testemunho deles, Jesus ressuscitado continua presente e atuante dentro da história. O reino não vai surgir de um momento para outro na história, como por toque de mágica ou milagre. Ele será fruto do testemunho dado pelos discípulos no mundo inteiro. E só o Pai sabe o momento em que a história da humanidade estará completamente madura para então se manifestar a plenitude do reino. A ascensão de Jesus é um modo de falar sobre a sua volta para o mistério da vida de Deus. Aliás, Deus está presente em todos os tempos e lugares. E o fato de os cristãos esperarem por Jesus não deve deixá-los passivos, mas levá-los à missão, pois a vinda gloriosa de Jesus se realizará através do testemunho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 14. Lucas apresenta a primeiríssima comunidade de Jesus. O Monte das Oliveiras é o lugar onde começou a paixão. Lucas 22, 39, seguintes, SS. E, na sala de cima, Jesus havia celebrado a última ceia. Lucas 22, 12. A comunidade cristã sempre tem como fonte o ato supremo em que Jesus deu a sua própria vida para confirmar o testemunho dado. A presença da Mãe de Jesus mostra que a Igreja está em gestação a partir da primeira comunidade, onde todos têm os mesmos sentimentos e buscam continuamente o sentido da sua missão, oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 15 a 26. A primeira comunidade começa a expandir-se. 120 irmãos. O número dos 12 deve ser completado. O número dos 12 deve ser completado.
A primeira comunidade começa a expandir-se, 120 irmãos. A primeira comunidade começa a expandir-se, 120 irmãos. O número dos 12 deve ser completado, assim como o povo de Israel se formou a partir dos 12 filhos de Jacó. O novo povo de Deus forma-se a partir dos 12 apóstolos. Então, o número dos 12 deve ser completado, assim como o povo de Israel se formou a partir dos 12 filhos de Jacó. O novo povo de Deus forma-se a partir dos 12 apóstolos. A testemunha de Jesus é aquela que conhece o que ele fez e ensinou desde o seu batismo até sua morte e ressurreição. A testemunha de Jesus é aquela que conhece o que ele fez e ensinou desde o seu batismo até sua morte e ressurreição. O versículo 22 mostra o conteúdo da catequese primitiva, o qual formou depois a estrutura dos evangelhos. Por isso, é preciso conhecer os evangelhos para dar testemunho de Jesus. Atos dos Apóstolos é o quinto livro, o livro número 5 da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, na palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 1 a 10. O episódio da ilha de Malta, faz pensar na promessa de Jesus, conforme Marcos 16, 18. Lucas 10, 19. A reação dos nativos lembra o episódio de Listra, conforme nota em Atos 14, 8 a 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 11 a 16. Em Roma, Paulo se beneficia de um regime especial, a custódia militar. Pode morar numa casa, mas com o braço direito preso sempre por uma corrente ao braço esquerdo de um soldado que o vigia. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 17 a 31. O programa do livro dos Atos era mostrar o testemunho apostólico expandindo-se de Jerusalém até os extremos da terra. 1:8. Com a chegada de Paulo a Roma, Lucas encerra seu livro, sendo a metrópole capital do mundo pagão. Roma se estende em todas as direções da terra.
Mais uma vez, Paulo prega aos judeus e, diante da resistência de muitos, anuncia que o evangelho se dirige aos pagãos. Versículo 28. O cristianismo não é, portanto, uma seita fechada, como pensavam alguns. Pelo contrário, é fermento que provoca oposição, pois traz em si o testemunho de Jesus que desmascara e critica a sociedade montada sobre ídolos que exploram, oprimem e alienam os homens. Versículo 22. As testemunhas podem até ser acorrentadas, mas nem por isso deixam de testemunhar. O versículo 29 falta nos melhores manuscritos. O versículo 29 falta nos melhores manuscritos. Bom, então, Atos dos Apóstolos é o quinto livro, o livro número 5 do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo. Então, louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. E para todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossas amigas que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando nosso site, nosso canal Jonas Varela 1. Agradecemos a sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. E nós já contamos com... já ultrapassamos 700.000 visualizações, acreditamos que sim. E também atingimos 1.200 inscritos no nosso canal. Se inscreva você também e que nós agradecemos a sua atenção. Então, até os nossos próximos vídeos, nosso próximo vídeo, né, nos nossos próximos encontros. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. No próximo vídeo nós estaremos aqui lendo as cartas de São Paulo. Eu quero lembrar que, por exemplo, as cartas de São Paulo eu conto como um livro só. Por isso que pode dar uma diferença aí nas contagens, mas não é muito relevante não. E Cartas de São Paulo eu vou considerar como o 6º livro da nossa leitura aqui, da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, né? Na Bíblia Sagrada. E que nós faremos no próximo vídeo, se Deus quiser, um resumo, né? E umas explicações, né? Das cartas. Então, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, amém.